Olá, seja bem-vinda ao nosso canal da Grafologia Método Radaic. Aqui é o lugar onde você entende as pessoas e pode ajudá-las através dos seus gestos ao escrever. Eu sou a Letícia Radaic, expert na escrita, e hoje eu estou aqui para falar sobre os desafios da grafologia para autoconhecimento. Uma das coisas muito importantes de a gente começar falando sobre isso é que, ao você estar com alguém para realizar uma análise ou um atendimento individual, como eu faço, como as alunas fazem, é muito importante que esse profissional grafólogo esteja realmente fazendo o seu trabalho interior. Esse é o primeiro motivo importantíssimo para você saber ao contratar um especialista. Essa pessoa, se ela não estivesse trabalhando, ela vai cair num grande erro, que é projetar suas dores e frustrações na escrita que ela estiver analisando. A gente tem uma metodologia dentro do Instituto Radar que pesquisa um passo a passo, onde a gente vai entender como essa pessoa sente, pensa e como ela age. Entretanto, se você não está preparado o suficiente para realizar essa atividade, sabe o que vai acontecer? Aquelas suas dificuldades você vai encontrar todas na escrita da pessoa e vai achar que essa pessoa tem a mesma coisa que você. E é interessante como o nosso cérebro, por conta de não conseguir resolver algumas coisas, ele começa a te dar cutucadas. E às vezes você acha que aquela informação é do outro, mas não é. Ela é tua. E essa maneira de olhar pode ser muito errada e, infelizmente, atrapalhar a vida de muita gente, né? Se você não tem um conhecimento adequado, não sabe como lidar com a questão e você realmente abordar de uma forma muito direta um problema, por exemplo, você pode piorar a vida de alguém ao invés de ajudar. Por isso que o primeiro desafio fundamental de um grafólogo preparado é que ele faça o seu trabalho interior. Letícia, o que é trabalho interior? É tudo que se refere a gente ter um desenvolvimento, o nosso próprio desenvolvimento. Se você não tem esse trabalho, fica difícil você ajudar as pessoas. No método Radai, que eu também ensino, o nosso olhar para a parte consciente, subconsciente e inconsciente. Então, vou te dar um exemplo. Quando você está escrevendo, a sua forma da letra, você pode fazer uma letra de forma, uma letra cursiva, isso está ao seu poder de escolha. E tem pessoas que simplesmente põem um pouco de cada escrita, a sua é assim, se for, comenta aqui comigo. Então, o que que acontece? O aspecto, né? A gente avalia na grafologia vários aspectos, né? Um dos aspectos avaliados é a forma dessa letra. E a forma da letra, ela está dentro de uma categoria que se encaixa no consciente. Ou seja, se você, por exemplo, quiser falsificar uma assinatura ou a escrita de alguém, você consegue, na verdade. Você dá ao seu alcance, você mudar aquela escrita e adaptar a uma que você está querendo copiar. Mas não está ao seu alcance você ser esta pessoa, você pensar como esta pessoa. Não está ao seu alcance você sentir o que a pessoa está sentindo. E isso, os sentimentos, as atitudes, as motivações, elas aparecem na escrita. Por isso que não tem como a gente ter uma escrita igual. Já reparou nisso? A escrita é como se fosse uma espécie de DNA. Passa o tempo que passar, você é reconhecido por aquela letra. A pessoa vai falar, essa letra é do fulano de tal. Mesmo que essa pessoa talvez não exista mais, né? A gente pegar a escrita de Michael Jackson ou até de algum familiar teu, que hoje não está mais vivo, você fala, essa letra é de tal pessoa. A nossa escrita, ela não é à toa com uma identidade porque ela é, né? Existe por trás das conexões no gesto gráfico, né? Toda a representação da sua essência, da sua psique. Quando a gente é criança e aprende a desenhar, ali começam as nossas primeiras pegadas para a gente construir quem somos hoje. Então, do ponto de vista de você acessar uma pessoa, entender ela,
E você se entender, esse é o nosso tema, ela é muito poderosa. A gente consegue controlar fatores e categorias que estão no consciente. Por isso que muitas pessoas dizem assim: eu já tentei emagrecer e não consigo. Outras dizem: eu já tentei mudar um comportamento e não consigo. Por que que isso acontece, então? Porque a gente tem uma estrutura dentro da nossa cabeça. Nessa estrutura mental, existem traumas, dores, e dependendo de que nível está essa dor ou esse trauma, essa dificuldade que você passou, você vai conseguir acessar ou não vai conseguir acessar tão facilmente. Depende muito de você ter uma pessoa para orientar. Dentro do Instituto Radar que nós temos isso, a gente tem uma comunidade de atendimentos, onde você pode passar por uma experiência, né, uma grafo-experiência, vamos dizer assim, e a gente te acompanhar por 3 meses para você dar os próximos passos, entender o que está acontecendo com a tua cabeça, né, com a sua história de vida, para você ressignificar tudo isso. E aí sim você vai entender o porquê você faz o que você faz. Uma das etapas principais para a transformação é o conhecimento. Se você não tem o conhecimento do que está acontecendo com você, do que te motiva, você não vai conseguir se transformar. O conhecimento é a primeira etapa da história. Depois de ter o conhecimento do porquê você passa por algo, você vai produzir uma ação, uma atitude. E esse é um desafio muito grande. As pessoas pensam que só basta que elas descubram qual que é, o trauma ou a dificuldade, e não é assim. Só você saber e descobrir é muito importante. E não é um só, não, é muito importante. Mas, se não houver uma ação que a gente chama de congruente, ou que tem a ver com isso, que tem a ver com o que você está buscando, o seu comportamento não vai mudar. Por quê? Explico. No método Radek, é o que eu falo dentro do curso para os alunos, a gente vai no consciente, subconsciente e inconsciente. Então, existem comportamentos que estão instalados mais no meio do caminho, né? Esses comportamentos do subconsciente, em geral, eles estão relacionados a sentimentos. E a grafologia, ela é um lugar onde a gente consegue saber como estão os sentimentos dessa pessoa, como essa pessoa sente, que ela faz com esse sentimento, como ela resolve isso dentro dela, ou se ela simplesmente não resolve. E aí, quando a gente tem informações no nosso inconsciente, o que acontece é que simplesmente a gente não consegue mudar. Por mais que você se torne consciente de algo, tudo tem uma camada, né, para a gente caminhar e conseguir evoluir. Então, o caminho para a transformação, para você ter mais autoconhecimento, para você se desenvolver, é isso que eu estou falando. Primeiro grande erro que eu comentei aqui é você, como especialista, de atender as pessoas, um grafólogo, vamos falar assim, não fazer os seus trabalhos de desenvolvimento pessoal. Se você está procurando um profissional para te atender, tenha o cuidado de ver se essa pessoa é uma referência no que ela fala ou se ela só fala. Quem fala e não faz, não, a gente não pode dizer que a pessoa, né, realmente utiliza algo que funciona. Porque se você está usando e falando sobre algo que você sabe como você funciona, a primeira pessoa a ser beneficiada deve ser você, né? A segunda, seus familiares. E aí sim você vai conseguir estar apta para poder ajudar os outros, né? Esse é um ponto fundamental. O outro ponto também que é muito importante é que a gente trate de não ficar julgando as pessoas, né? O olhar que julga é que tem problema interno, ou seja, não está fazendo esse trabalho interior também, né? E o terceiro é a gente achar que sabe, que você já tem o conhecimento suficiente e por algum motivo você decidiu que você vai sair por aí falando coisas e ajudar as pessoas, mas sem muito conhecimento, isso vai durar pouco também. Então, para que você consiga avançar, dar certo na sua vida, entenda. A grafologia é um caminho, mas essa metodologia de aplicação é importante. Lá no método Radai, que eu ensino essas camadas, e qual categoria e de que forma que a gente usa isso para promover as transformações
na vida da gente e dos nossos clientes. Bom, espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo e a gente se vê logo mais. Até já!